Estou aqui para apresentar mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre a linha de ônibus mais longa de todos os tempos. Estou falando de linha rodoviária, né? Hoje a gente sabe que a linha mais longa atualmente é a linha da Expresso Ormenho, que faz a linha Rio de Janeiro-Bogotá via São Paulo-Lima, Quito até Bogotá, em cerca de 9.000 quilômetros. Hoje a gente vai mostrar que existe uma linha muito mais longa que a da Expresso Ormenho, e até a mais longa do Brasil não dá nem pro cheiro em relação a essa linha. Para quem não sabe, a linha Pelotas-Fortaleza é a linha mais longa do Brasil. Mas antes da gente começar, não deixe de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal, que estimula a gente a produzir diversos conteúdos interessantes para vocês. Antes da gente começar, eu quero falar que a gente também está com outro projeto, né? Nós do InfoOnibus estamos com uma parceria com o Vitor Dias, né? A criação, na verdade, foi do Vitor Dias e a gente comprou a ideia e a gente está lá alimentando, né? Produzindo uma Wikipedia, uma Wiki-ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte. A gente está captando informações, captando o que a gente tem de material, de conhecimento, e a gente está publicando numa página estilo Wikipedia. Depois vocês deem uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem, né, para vocês curtirem. Ainda está na produção, mas vocês já podem curtir aí o que já tem de conteúdo no canal. E não deixe também de compartilhar, porque esse perfil Wiki é compartilhável, ele é produzido também de uma forma que todos podem contribuir. Então, se você tem alguma contribuição interessante dentro do nosso canal, a gente vai citar todos os sistemas, né? O sistema SMT, o sistema DR da década de 70, até o DDO a gente vai citar também. ProBus principalmente, BHBus, DR, então todos os sistemas que vocês conhecerem da região metropolitana de Belo Horizonte, tiverem algum conhecimento, quiserem compartilhar dentro da nossa Wikipedia, vocês podem entrar no nosso link aí do canal e vocês contribuírem aí da melhor forma possível. A gente quer que essa Wiki seja praticamente o sistema definitivo de informações sobre os sistemas de transporte da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, não vamos perder tempo, depois dessa explicação, vamos conhecer qual que é a linha mais extensa de todos os tempos. Espero que gostem. Chega aí no chat, chega aí. Galera, a linha mais extensa não é aquela da aviação Expresso Ormenho, né? Aquela de faz o Rio de Janeiro, Bogotá, via Lima, São Paulo, Quito. Não é essa. Essa é a mais longa atualmente. Mas eu vou falar para vocês que a linha mais longa que existiu em todos os tempos foi uma linha que fazia o percurso Londres-Calcutá. Essa linha era de uma empresa chamada Albert Tours e que fez 16 viagens entre os anos de 68 e 76 e tinha como percurso original, na verdade, Londres-Sydney. Só que se a gente for olhar o mapa mundi, Sydney é uma ilha, Austrália é uma ilha. Como é que o ônibus ia andar na ilha, né? Então aí o que aconteceu? Esse percurso, na verdade, do ônibus era só até Calcutá. E de Calcutá até Sydney, o percurso era feito de avião e de navio. Porém, vamos citar apenas a parte rodoviária. Londres-Calcutá, a distância que esse ônibus percorria era cerca de 17.000 quilômetros. Quase o dobro do que o ônibus da Expresso Ormenho percorre. A Expresso Ormenho percorre cerca de 9.400 quilômetros. E a linha de Londres-Calcutá era quase 18.000 quilômetros, 17.600 quilômetros. Esse percurso, essa invenção, na verdade, foi meio que uma brincadeira de uma pessoa que solicitou uma viagem de ônibus para essa empresa Albert Tours de Londres a Sydney, de Londres a Sydney via terrestre, porque a pessoa tinha medo de andar de avião. O dono, que eu não consegui informações do nome, ele gostou da ideia e começou a montar uma ideia de como se fosse uma viagem de embaixador
do transporte. Então fazeria o percurso de Londres até Sydney, a maior parte das vezes terrestre. Então aí começou a primeira vez com a brincadeira. Em 1968 conseguiu 13 pessoas para pagar a bagatela de 85 libras na época. Isso convertendo no valor atual é cerca de 1.100 libras, que daria mais ou menos R$7.500 a passagem. Então uma passagem de Londres a Sydney custaria R$7.500. E aí a viagem durou 3 meses. A primeira viagem foi no dia 9 de 10 de 1968. Eles chegaram dia 17 de 2 de 1969, ou seja, 3 meses depois. E a viagem foi um sucesso. Todos os lugares que eles passaram, na Turquia, no Irã, no Afeganistão, na Índia, Paquistão, Bélgica, Bulgária, vários países que eles passaram, esse ônibus fez bastante sucesso. E aí a ideia deu certo. E aí depois a Albert Plus promoveu mais 14 viagens fazendo esse percurso terrestre de Londres até Calcutá, e a parte aérea com a parte fluvial, marítimo, quer dizer, fluvial é de rio, marítimo é do mar, até Sydney. Esse percurso durou até 1971 e a partir de 1972 foi feita apenas a parte Londres-Calcutá, que tinha 17 mil quilômetros. Eu vou citar para vocês o percurso, país por país, para vocês terem uma ideia de quanto que esse ônibus andava, tá? Vou ver aqui no meu celular e vou falando para vocês. Em primeiro lugar, saí de Londres no Victoria Coach Station, que é uma das rodoviárias da cidade. Inclusive, esse assunto voltou à tona internacionalmente há pouco tempo, por isso que é a ideia desse vídeo, que tinha um ônibus que fazia esse percurso, então está memetizado na Europa. Saía de Londres, depois ia até Dover. Dover é a saída de balsas para a região da Europa, então ia até o sul da Inglaterra. Lá chegava no porto de Zeebrugge, lá fazia outra parada. Depois tinha outra parada em Antuérpia, outra parada aí ainda na Bélgica, Antuérpia é na Bélgica. Depois outra parada em Frankfurt, Munique, que são países da Alemanha. Depois de Munique ia até Salzburgo e Viena, na Áustria. Tinham essas paradas. Depois parava na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, Zagreb, que hoje é na Croácia, e Belgrado, que é na Sérvia, mas as duas cidades eram da Iugoslávia na época. Parava em Sófia, na Bulgária. Depois parava na Turquia, em 3 cidades: Istambul, Ankara e Trabzon. Trabzon já é no mais oriental, próximo ao Irã. Depois parava em 2 cidades iranianas, Teherã e Mashhad. Vocês perguntam por que Irã? Irã é um país muito fechado hoje, tem aquela questão do Ayatollah, da revolução ideológica que teve na década de 70 e tal. Não, na verdade, antes da revolução islâmica, na década de 79 no Irã, o Irã era considerado um dos países mais progressistas, os países islâmicos mais progressistas. Então tinha certa liberdade. Ele e o Afeganistão eram 2 países com bastante liberdade. Então esse ônibus não tinha muito problema de passar nessas regiões, apesar de dar vinda à Inglaterra. Vamos continuando. Depois do Irã ele passava no Afeganistão, que era considerado o maior charme desse ônibus, passar no Afeganistão, porque passavam em regiões extremamente bonitas no Afeganistão. Vamos citar, ele parava em 3 cidades: na cidade de Herat, na cidade de Kandahar e na cidade de Cabul, a capital do Afeganistão. A região de Herat era considerada uma região muito bonita turisticamente, e o ônibus era visto como um embaixador do turismo para o Afeganistão. Tanto é que no Afeganistão foi a parte que eles eram melhores recebidos na época. Depois de passar no Afeganistão, eles faziam 2 paradas no Paquistão: Rawalpindi e Lahore, são 2 cidades do Paquistão. Vale lembrar que Paquistão e Índia têm um certo conflito, mas isso não impedia o ônibus de passar, porque justo pela questão de que o ônibus era visto como embaixador do turismo dessa região aí
da Pérsia, da região próxima ali da Índia, Paquistão, Afeganistão, era visto como um embaixador de turismo. Seguindo, aí ele faz 4 paradas na Índia até chegar ao seu destino, 3 paradas na Índia antes de chegar ao seu destino. Na cidade de Agra, em Allahabad, em Banaras, na beira do rio Ganges, e no ponto final dela é em Calcutá. Perdão, eu esqueci, antes de passar em Agra, ele parava em Nova Delhi. Então era Nova Delhi, Agra, Allahabad, Banaras e por último parava em Calcutá, finalizando a viagem por volta de 3 meses depois e 17.600 quilômetros depois. Ou seja, era chão pra caramba. Mas a viagem, segundo relatos de quem viajou, eram extremamente tranquilas e divertidas, porque o ônibus tinha apenas 13 lugares. Era um ônibus leito, né? Um ônibus de 2 andares, leito, né? Vocês viram aí fotos do ônibus. Então o carro era, na época, era extremamente confortável. E aí ainda por cima, olha, para a turma aí que gosta de ônibus traseiro, aí, os fãs de ônibus traseiro, era cabrito, você viu? Cabritão. Cabritão fazia 17 mil quilômetros e era super confortável. Ou seja, um papinho de ônibus traseiro, não vem com essa não, que isso aí depende da aplicação e de como você constrói o ônibus. Então, cabritão inglês fazia DD cabritão inglês fazia 17 mil quilômetros. Mas enfim, essas viagens de 17 mil quilômetros, como era muito tempo ir para voltar, então foi poucas viagens no período de 8 anos, cerca de 15 viagens. E essas viagens só pararam por quê? Porque começou a ter conflitos no Irã, né? Antevendo essa revolução islâmica, e ficou meio inviável do ônibus passar nessa região, porque já estava num ambiente mais hostil. Então aí foi suspenso essa viagem. Só para citar que o ônibus era chamado de High Road for Oz, né? Então Estrada para Oz. Albert Tours, Estrada para Oz, né? Tradução. Era um ônibus muito querido, foi desativado em 1976 e aí a história acabou, assim, ficou por debaixo até 2012, quando começou a resgatar esses fatos e o ônibus estava meio jogado em Glasgow, na Escócia. Então aí a prefeitura de Glasgow, sabendo da história, resolveu reformar o veículo. Junto com alguns entusiastas que fizeram a viagem, reformaram esse ônibus todo e fizeram uma viagem de exibição de Londres para Calcutá, mas já era de uma forma mais exibicional. Não passaram pelo Afeganistão nem pelo Irã. Pegaram a balsa, mas tentaram fazer o máximo possível do trajeto que era feito na época. Hoje o veículo, desde 2014, se encontra no museu da cidade de Sydney, né? Museu Victoria da cidade de Sydney. É um museu também relacionado ao transporte. Então essa seria a história. Então essa seria a história dessa rota a mais longa de todos os tempos. Vale ressaltar, né, que além da questão do ônibus, de uma rota muito longa, né, a questão de um turismo, né, de estrada, que parece que vai ser a tônica depois dessa pandemia que estamos vivendo, é uma coisa muito interessante ver que o projeto de uma viagem tão longa assim, no período que não tinha tanta infraestrutura, tanta globalização, deu muito certo e acabou só apenas por causa de conflitos. Não, na verdade a linha não era inviável, né? A linha chegava a ser até sustentável. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E também não deixe de ver a nossa Wiki. Não deixe de ver a nossa BH Ônibus Wiki. Espero que gostem dessa Wiki e contribuam também para que ela seja o local de informações definitivas e confiáveis sobre o sistema de transporte da região metropolitana de Belo Horizonte. Então é isso. Info Ônibus, informação e entretenimento sobre ônibus. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!